Hoje sou eu de novo. Eu fiz uma troca com a Tereza, joguei a Tereza no umbral. E fiquei. Joguei ela no umbral e fiquei com notícias do plano. Então, a Tereza está no umbral. Né? A semana que vem é a Tereza. Hoje é notícias do plano. O bom que eu falei assim, não caiu um umbral para mim, caiu para Rô. Aí daqui a pouco já fiz o estudo todo do dia de hoje. Aí ela fala assim: dá para você trocar comigo? Você faz um umbral? Eu falei assim: ai, Jesus, eu estava correndo disso. Ah, Vou mas ter que fazer, eu Rô. leio pensamentos, né? Então vamos lá. Notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Olha que interessante o detalhe que ele coloca aqui. Diversos bairros da colônia. É uma cidade, né? Então, é bem interessante isso. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Quer dizer, é um espaço muito amplo, né? Então, que realmente ele, com o tempo, ele ia conhecendo os vários bairros, né? Ia conhecendo a história, principalmente a história também de nosso lar, das dependências, dos ministérios. Ele continua. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, não é qualquer um que tinha vamos dizer, esse poder de, é, 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 vamos dizer, autorizar André Luiz a entrar em alguns locais, tá? Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Essa é a pergunta que muitos de nós faríamos, com certeza, né? Porque ia ter aquela curiosidade. Será que é tudo igual mesmo, né? Aí ele diz assim: de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Então, a gente observa que para construir, né, constituir nosso lar e tantas outras colônias, muitos foram a esferas superiores, que com certeza tem outras colônias, né? Olha só, porque tudo segue como se fosse uma certa hierarquia mesmo, né? Aí ele continua aqui. Buscar inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas.
Em compensação, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Quer dizer, vai se exemplificando, né? Então, outras colônias que querem se formar, agora buscam o nosso lar para formar as colônias em outros locais, tá? Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Primeiro que a gente vê que nosso lar está muito, muito próximo da crosta, né? Vamos dizer assim, um bairro nobre, ou quase mais ou menos nobre do Umbral, né? Então, mais ou menos, né? É o Baixo Leblon do Umbral. Mais ou menos isso, tá? Aí ele continua aqui. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Ele interroga, né? Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamento. Bem, aqui eu vou dar uma parada, porque eu quero mostrar para vocês que eu fui pesquisar sobre a Alvorada Nova. Olha como é interessante. É uma das colônias, como ele fala, uma das colônias espirituais mais importantes. E a história de Alvorada Nova é bastante interessante, gente. Hoje eu estava lendo de novo, eu tinha um livro que falava das colônias espirituais. Eu não sei onde foi parar, eu sempre emprestei, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Documentos. Só um pouquinho. Estão vendo? Alguém pode falar? Estão conseguindo visualizar? Tá, sim. Sim. Tá visualizando, sim. Então tá, vamos lá. Então aqui eu vou ler, tá? Eu achei interessante desse site aqui. Ele diz assim: colônias espirituais, Alvorada Nova. Após o desencarne, a vida e vida em abundância. Acima de Santos, tá? O Hospital Irmã Sheila encontra-se nessa colônia. Então, a colônia Alvorada Nova é acima de Santos. E continua. O prédio principal de reuniões dos dirigentes da colônia, né? Esta cidade possui atualmente mais de 250 mil habitantes, está localizada na quarta camada ao redor da Terra, acima da cidade de Santos, estado de São Paulo. É uma cidade espiritual criada há mais tempo que a maioria das colônias que permeiam as zonas umbralinas desse planeta. Sua existência perde-se de vista em nossos calendários comuns. Não tem uma data de criação, nem um século, nada, né? Mas ela é muito antiga. Foi planejada há muitos séculos por aqueles que, sendo os engenheiros construtores de Jesus, conhecem a Terra do seu passado longínquo ao seu futuro distante. Quer dizer, então, quando da formação da Terra, uma vez alguém perguntou alguma coisa sobre isso, as colônias já estavam sendo já preparadas, tá? O Brasil nem mesmo existia na face do globo, e Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces através dos trabalhadores de Cristo, que sabiam da destinação do nosso país em face da importância da sua localização nas camadas vibratórias ao redor do planeta. Bem,
Participaram no seu crescimento as pessoas mais conhecidas na Terra pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. A chegada na cidade Alvorada Nova. Ao viajante das estradas sombrias, das camadas densas do mundo espiritual em torno da Terra, surgirá aos seus olhos uma luz. Como um pequeno ponto, irá crescendo dentro de um panorama primitivo e escuro, num brilhante azul. Superpondo-se ao azul, surge o branco. Este torna-se infinitamente maior e já aparece como uma nuvem. O branco e o azul, ver o desenho acima, depois a gente. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui, não. Não, deve Mas estar eu ver o embaixo. desenho, deve estar para baixo. Né? Aí ele continua aqui. O branco e o azul, ver o desenho acima, provém da cidade espiritual. Aí depois eu vou ver se clicando, se aparece alguma coisa. O seu frondoso portão dourado e brilhante traz uma placa com o nome da cidade, sustentada por esferas luminosas de metal dourado. A colônia possui forma circular. O campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. No mapa abaixo, com os principais prédios, vamos fazer um tour a partir do portão de entrada. Como dissemos em outra página, para aquele que se encontra perdido no mundo espiritual, a primeira visão da colônia é a de uma imensa luz na escuridão. Aos poucos se destacam o branco e o azul, como uma nuvem. Ao se aproximar, é que se verá que ali existe uma grande comunidade. Aí, aqui está. Convidamos você a entrar conosco mentalmente. E quem sabe não iremos visitar ou morar neste lugar algum dia por algum tempo. Aí aqui tem o desenho, né, da cidade, como é que ela é, tudo bem está especificado aqui, tá? Então, aqui são alguns departamentos e a gente vai vendo. A colônia possui forma circular. O campo vibratório manifesta a imagem de uma imensa estrela de 8 pontas. No mapa abaixo, com os principais prédios, né? Aqueles prédios que aqui deveria ficar em cima, né? Mas acabou ficando embaixo. Tá. Vamos então. Tem o portão principal, né? Tem o portão principal. E aí diz aqui, ligado ao portão principal está um grande muro de 15 metros de altura. Eu achei muito interessante, Tereza, e vocês também, amigas, porque quase todos eles têm sempre um muro de proteção. Olha só, né? Um muro de 15 metros de altura, maciço, que emite uma potente vibração magnética de proteção. Sobre este muro estão torres de 10 metros de altura, de forma cônica, que é operado por espíritos guardiães. 8 construções da colônia possuem torres com pontas de estrela. As torres destas 8 construções são ligadas por fluxos magnéticos e formam o desenho de uma estrela de 8 pontas. Verde, as que partem do prédio central. Azuis, as que formam o quadrado. E branca, as que foram a estrela. Formam a estrela. Você já leu a página da nova matriz da Terra. Compreenderá melhor o papel dos campos magnéticos e sua importância numa colônia de trabalhadores da luz, numa região de vibrações espirituais inferiores do mundo astral. Tem um livro que é escrito até por Caiba Chuta, se eu não me engano, chamado Alvorada Nova, tá? Então, aqui são as disposições das construções. O prédio central, a unidade divina, elevação, bosque da alimentação, núcleos espirituais de desenvolvimento, coordenadorias especializadas, bosque da natureza divina, praça central, recanto da paz, casa de repouso, hospital Irmã Sheila, casa da criança, centro de aprendizagem, casa da justiça, muro protetor, torres de defesa e higienização e setores habitacionais e portão principal. Aqui está o desenho do prédio central, tá?
No último andar, realizam-se reuniões mensais. As paredes são formadas de cristais e a luz da colônia passa por eles. Uma grande mesa e, ao fundo, estantes com centenas de livros. Nesta sala, ao fundo, estátuas de semblantes diversos, onde figuram a dos espíritos dos seres por nós conhecidos pelos nomes de Dom Pedro II e Gandhi. São 42 conselheiros trajando uma vestimenta simplesmente azul clara. A reunião é aberta por um dos secretários. Aí tem aqui a reunião que não tem problema, depois eu deixo o link para quem quiser ler mais profundamente, tá? Sobre isso. Aí vamos lá. A atual coordenação desta colônia está a cargo, atualmente, de um ser conhecido por Caibar Schutel. Neste trecho inicial da reunião, né, está apenas algum dos temas básicos da discussão, do que eles discutem lá. Né? Aqui, a discussão deles é sobre produção de frutos, novas técnicas de alimentação na colônia, processo, novo soro, por exemplo, pelo setor de medicina, a implantação de novo soro, especialmente extraído do mel vegetal, o trabalho com os doentes internados na casa de repouso. Então, isso é mais ou menos o que eles tratam nessa reunião. Tá? A casa de repouso é o hospital desta cidade espiritual, o seu mais importante setor. Compreende um trabalho muito amplo desenvolvido por Sheila, que coordena 14 equipes cujos coordenadores formam o Conselho da Casa de Repouso. Existe uma grande integração dos trabalhos dos seres espirituais deste hospital com dezenas ou centenas de organizações físicas na Terra. Existem nestes grupos os grupos de resgate, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, nos casos já citados para os diversos eventos cataclismáticos que ocorrerão. Então, essa ligação dessa colônia tem uma ligação com muitos núcleos na Terra, a nível material. Então, deve ser principalmente aquelas casas que trabalham com a questão de tratamento, né, espiritual, tratamento de saúde, né, pelo que ele está colocando aqui. Leito de terapia da unidade de recepção da casa de repouso. Olha só esse modelo, né? Descrição da finalidade desse leito. Esse leito fica localizado numa sala com pouca luminosidade para não ferir a sensibilidade dos enfermos recém-chegados. Há biombos que separam uma série de leitos sobre as quais, dependendo da necessidade do paciente, existe uma luz que possui tripla ação. Alimenta com energia a entidade, que se recusa a fazê-lo por via orais. Acalma o ser, variando a tonalidade de acordo com o estado psíquico. E medica o enfermo, preparando para os remédios que serão ministrados durante o tratamento. Então, lá nós observamos que eles fazem a cromoterapia, né? Porque é por várias cores, né? Então, a cromoterapia. Esses leitos serão um dia usados na medicina da Terra, por onde deita o paciente a um colchão de ar e abaixo destes há espelhos que refletem a luz que perpassa o indivíduo. É umas coisas muito interessantes, né, gente? Nossa, mãe. Núcleos espirituais de desenvolvimento e vamos lá. O que cada prédio cuida? A administração, aperfeiçoamento da administração da colônia. Energia, formas de energia que sustentam e defendem a colônia. As torres distribuem a energia. Medicina espiritual, aperfeiçoamento médico, estudos, tratamento e cirurgia dos habitantes, novas formas. Eu achei muito interessante isso aqui, cirurgias dos habitantes. Cirurgias aonde? No perispírito, né? Não é? E a Célia, né, Célia, você tem aquele livro das modelações, acho que outros companheiros têm também, e a gente vê ali que o próprio Luiz Gonzaga Pinheiro fala sobre isso, né? Porque muitas vezes o perispírito fica como que danificado mesmo,
né? Principalmente de suicidas, embora seja, mas é o pensamento, tal. Sim, mas ele fica danificado. Então, algumas vezes, há que se fazer, há que se cuidar. O que tem que se tomar muito cuidado também é porque tem, por exemplo, tem lugares, às vezes, que colocam, que fazem o tratamento do perispírito, vamos dizer, tem um acidente e o espírito desencarna e fica todo, o perispírito fica todo assim, como que todo machucado, destruído, e que eles operam ali. Não, isso não acontece, não é dessa forma, não. Né? Até então, eles cuidam, eles levam. Também é um outro trabalho a ser estudado, principalmente essa questão do perispírito. Tá? Tem a Casa da Criança, cuida bem do bem-estar da criança, é um prédio só para crianças. Tem a doutrina, a educação dos seres que passam pela colônia, tem a alimentação, cuida da alimentação própria de cada setor, o lazer, cria programa para momentos de descanso dos habitantes, trabalhadores e pacientes, e os serviços gerais, projetos de aperfeiçoamento em diversas áreas, como transporte interno e externo da colônia. Tá? Aí aqui eu não vou ler tudo, não, tá? Eu vou só dar uma passadinha e depois eu deixo para vocês o link, tá bom? Porque tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante, a Casa da Criança, está aqui. Esse daqui que eu quero falar, né? Sobre a Casa da Criança. O comentário. Não se estranhe em ouvir falar de crianças no mundo espiritual. Em cima é igual ao embaixo. É a lei. O prédio acima é o maior da colônia, em área que engloba o dormitório, alojamento e lazer. Sua localização é a da letra J, que tem a letrinha lá em cima, próximo ao prédio central. Possui 5 andares e é todo feito de cristal com uma estrutura de armação metálica. Do lado de fora, há uma fonte que jorra água permanentemente, e ao redor há caminho feito de ladrilhos coloridos. Ao entrar, há uma câmara que higieniza os visitantes e trabalhadores antes de entrar em contato com as crianças. Eu achei isso aqui fantástico, né? Se lá eles precisam dessa higienização, imaginemos nós aqui, né? Que deveríamos, né? Quando a gente vê tem muita gente que está denominando essas nossas máscaras de focinheira. Não é focinheira, é as máscaras necessárias mesmo e que países como Japão e China já vinham usando há muito tempo. É uma forma de você evitar contágio, né? Se lá eles têm essa preocupação, e no caso com as crianças, tá? No primeiro andar, aqui ficam as crianças doentes e as inadaptadas. Também há salas de brinquedos pedagógicos e outras atividades que visam cuidar e curar crianças que tiveram mortes súbitas na Terra. No segundo andar, há os quartos de meninos, como camas e beliches. No terceiro andar, há os quartos das meninas, com o mesmo tipo de quartos. No quarto andar, há todo tipo de salas. Há salas de bebês que foram abortados, a sala de bebês que esperam reencarnar, a sala de crianças especialmente cuidadas para não receber influência de entidades a quem muito devem. A Casa da Criança acolhe aproximadamente 1% da população de Alvorada Nova, o que equivale a 2.550 crianças. Neste momento em que estamos digitando, somos informados que a população está muito maior agora, neste ano de 2000, que foi 2000. Porém, vamos, noutra oportunidade, atualizar não apenas esses dados, mas todos os demais sobre a colônia. Na condição de criança, os espíritos podem muito mais serem trabalhados do que na condição de adultos, e assim permanecem por uma série de motivos que não podemos, neste espaço, comentar devido à complexidade do assunto. E aí vai, tá? Aí aqui tem a unidade divina da elevação. Deste prédio é feito contato com os mestres superiores, os grandes conselheiros espirituais,
diretores das hierarquias planetárias, e etc. E tal. Tem o bosque da natureza divina, tá? São os desenhos que tem aqui. O prédio sede Recanto da Paz, que eu também não vou comentar, tá? E deixa eu ver se terminou. Terminou aqui, tá? Deixa eu voltar lá, porque eu, quando eu copiei para cá, eu trouxe para cá da própria internet, mas eu não vi aqui quem escreveu, né? Eu acho esse site é do Alvorada Nova mesmo, tá? Esses dados que deram aqui é sobre as colônias espirituais. Então era isso mais ou menos que eu queria passar para vocês, né? Sobre Alvorada Nova, né? Como diz ali que foi uma das primeiras, tá? Foi uma das primeiras. Eu achei bastante interessante, né? Lógico, né? Quando a gente lê assim, quem lê e quem não conhece, pensa logo, isso é ficção científica, né? Mas as colônias existem para amparar os desencarnados, né, gente? E se não fossem as colônias, a gente ia para onde? Ia fazer o quê? Quer dizer, então, em vários, eu acho que até a Tereza trouxe sim, um mapa de várias colônias só no Brasil, né? Fora o resto do planeta. É claro que vai ter colônias para abrigar, para ajudar, para fazer essa cirurgia. O próprio André Luiz não sofre uma cirurgia lá que o enfermeiro bota a mão com aquela ferida toda e começa. Então, isso acontece, né? Evidentemente que lá eles são mais organizados, mas mesmo assim, nós observamos, no caso de Alvorada Nova, que tem toda uma proteção, né? E aí eu acho engraçado, que me veio agora na mente, né, que antigamente, quando bem lá antigamente, né, fazia-se muros, lembram? Muros para não ter invasão naqueles feudos, naqueles lugares, nos castelos, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Quer dizer, olha só, e no plano espiritual acontece a mesma coisa, porque pode acontecer invasões também. Então, há necessidade de toda essa preparação. Mas, acima disso, eu fico pensando o pensamento, porque tudo aquilo ali é plasmado. Só tem que ser mesmo entidades que, sabe, que plasmam tudo aquilo ali. E no caso de Nosso Lar, né, que com certeza a mais recente, vamos botar assim, né, que fosse a mais recente, né, o quanto a governadoria trabalhou e trabalha, com certeza, para manter aquilo ali. E mesmo assim a gente viu ali contrabando de carne, quer dizer, contrabando de carne, revolução não sei de quem, ninguém, que não queriam a aguinha fluidificada, né, quer dizer, ainda sofre a influência vamos dizer assim, da crosta em torno. Ainda tem essa influência, né? Então, quando ele coloca aqui que eles foram, né, um modelo, né, não um modelo, né, mas sim eles visitaram os serviços que eram feitos em Alvorada Nova e trouxeram para Nosso Lar, tá? Continuando, adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente o governador atual conseguiram elevação. Deixa eu ler de novo, porque eu acho que ficou meio estranho. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Ah, tá. Agora que eu peguei. Assim procederam, considerando que a organização em ministério é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia.
Então, isso é interessante, né? A Terra poderia copiar isso do plano espiritual, ordem e hierarquia, né? Nenhuma condição de destaque é concedido aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Olha só, e uma delas, se eu não me engano, é Narcisa, né, Tereza? Né, Célia? Narcisa, acho que é uma delas. Narcisa é uma dessas entidades, né? Que Narcisa realmente colada com o governador, né? Com a governadoria. É, é isso mesmo. É assim, é juntinha, né? Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Eu achei isso aqui tão interessante, quer dizer, né, que, em geral, decorrido estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividade de aperfeiçoamento. A gente vai, né, como se diz, fazer o aperfeiçoamento aqui. Olha, né, é uma coisa... Pode falar, Célia. É por isso que tem muita gente que diz que a reencarnação de André Luiz, que ele passou pelo umbral, não foi a última. Foram 2 anteriores a essa, que ele teve no umbral, ele foi recolhido na colônia, ele teve um período de aprendizado, ele reencarna, aí que ele vem como esse médico sanitarista, que muita gente diz que não é ele, é o outro médico, não é o Oswaldo Cruz, não, é um outro médico, Carlos seria um Chagas. outro... Hã? Carlos Chagas. Não, ele não seria, na verdade, Carlos Chagas, nem Oswaldo Cruz, é um terceiro médico. Você Seria. tinha falado Mas o que sobre eles isso, discutem é isso aí que você falou. A pessoa vai lá, aprende, estuda, tem que reencarnar para consertar seus erros, recuperar a sua, né, a sua condição. Aí depois volta para lá, aí de lá é que ele começa realmente a trabalhar como repórter. Tem uma pessoa que defende isso de ferro e fogo, que não foi a última encarnação dele. Eu tinha falado sobre isso, eu queria saber se você não lembra qual foi a palestra que você assistiu, com quem foi. É o mesmo cara que defende, é o mesmo cara que estuda, ele trabalha Paulo naquela Figueiredo. rádio... Hã? É Paulo Figueiredo o nome? Isso. Tá, já sei. É o que escreveu sobre o livro que ele fala da mudança da... Adulterações da Gênese e... Da Gênese, da 5ª edição da Gênese. E pelo que eu recebi, eu não assisti o vídeo, também tem um livro dele chamado Nem Céu, Nem Inferno. Houve adulteração também no livro Céu e Inferno. Lá atrás, lá... Em 1800, a adulteração foi logo após a morte de Kardec. Até eu estou com vontade de ver, de assistir, ou então de ler, para ver o que é, né? Que é interessante. Eu nunca mais consegui encontrar quando ele fala. A gente sabe que não foi nessa reencarnação última de Carlos Chagas que ele passou direto a repórter do mundo espiritual. E essa passagem dele pelo umbral foram 2 encarnações anteriores. Olha, mas eu não li nada em relação a Chico Xavier falando sobre isso. Pois é. Foi o próprio Chico Xavier que falou com a dona Neide, e, inclusive, ela pintou o retrato, está na casa dela, no Leblon, que ele disse que esse aqui é Carlos Chagas, é André Luiz. Entendeu? Não, eu sei, mas é o próprio Chico Xavier. É o que dizem. Entre essa pessoa aí e o Chico Xavier, sou mais o Chico, né? Não, mas se a gente tiver um pouco de coerência, aí ela acabou mesmo de ler, você estuda no mundo espiritual, você se recupera no mundo espiritual, você reencarna para recuperar, porque se ele tivesse todos aqueles defeitos que eles dizem que foi por isso que ele foi para o umbral, não seria em 8 anos,
em uma reencarnação, queria recuperar tudo. Mas esse tempo é relativo. Esse Não é tempo relativo, é igual o nosso. não é, não. É É igual o relativo. nosso. Não é, não. É igual o nosso. É, não. É ruim de ser igual ao nosso, hein? O que a Olha, gente pode... ontem era antes da pandemia, hoje já é ano que vem. Veja só, por isso É muito diferente. é importante a gente, evidentemente, que notícias novas, dependendo, elas vão chegando. Como a gente vê na própria ciência. O que Kardec fala? Se a ciência comprovar alguma coisa que tenha sido escrito, fique com a ciência. Até agora, ele continua. Mas você veja só, até o momento, o fato dele ter voltado, ido, não descaracteriza as informações que ele trouxe. Porque Ninguém está falando isso. não, isso que eu estou falando. Não descaracteriza e nem tira o mérito das informações. E a veracidade, porque você vê, ela acabou de ler ali tudo sobre a Alvorada Nova. A Alvorada Nova foi feita pelos engenheiros de Jesus quando Jesus estava montando o planeta. Porque não tem data. Não tem data. Não existia nem o Brasil, não existia aquela condensação que a gente tem territorial hoje. Tá, e você Então, quer chegar aonde com isso? Não estou entendendo o assunto as aí. informações que ela leu em Alvorada Nova, muito anteriores ao que André Luiz coloca em Nosso Lar, são semelhantes. Sim, mas você pensa só. Existe No tudo livro isso. Voltei, o nosso companheiro Jacó, lá Voltei, era um homem que podia não ter qualidades, ninguém disse que ele era um homem amoral. Ele só era um homem ligado à matéria, né? Ele era muito materialista, mas ele trabalhou muito em relação à espiritualidade. Ele não teve a oportunidade de falar assim que chegou. Por que um espírito que vinha com uma vida tão desregrada como contam, que não era o caso de Carlos Chagas, verdadeiro, era um homem seríssimo, que fazia muita coisa boa, ele é um cientista fantástico. Pobres, isso tudo foi descaracterizado para não ser identificado. Isso é. Mas você acha que ele chegaria lá e, depois de passar 8 anos no umbral e ainda devendo uma série de coisas a ser reajustadas, ele já teria condições de ditar uma série de conhecimentos tão grandes como ele ditou? Bem, mas ele teve essa... Na verdade, o que eu li em relação a isso é que André Luiz foi um nome, porque era um conjunto de espíritos que ditaram essa obra para Chico Xavier. Eu li isso, entendeu? Que era um conjunto de espíritos. Um conjunto de espíritos. Então, um conjunto de coisas enroladas que passam para a gente. Exatamente, é para que a gente não tenha assim um conjunto de um negócio muito, uma coisa muito declarada. Ainda tem uma nuvenzinha por aí, porque eu li isso, que era um conjunto de espíritos. Mas eu fiquei com a opção que eu li em relação a essa que eu coloquei no estudo, que é da dona Neide, que em relação a Chico Xavier, porque para mim era mais palpável. Por exemplo, veja só, a gente pode até pesquisar isso, mas eu não me recordo se é Emanuel ou se é Bezerra. Todos os escritos de André Luiz passavam pelo crivo, ou de um ou de outro. Não, ele não trazia. Um conjunto. Ele ia trazer algumas informações que fossem assim, que pudessem, vamos dizer assim, uma delas talvez identificar alguma pessoa ou alguns temas, algumas situações, alguns momentos lá que não era para serem colocados. Bom, você vê que no Voltei o Jacó queria fazer referência em relação à filha, quem era a filha, e ele não pôde fazer. Não pôde fazer. Não sei se mais no final vai fazer, mas até onde a gente está estudando, ele não pôde fazer referência de quem era a filha. Vejam só, por exemplo... Filha dele. Mas quem era esse espírito, ele não podia falar. Por exemplo,
O livro psicografado primeiro foi Memórias de um Suicida, né? Antes de Nosso Lar. Ele levou, salvo engano, 20 e tantos 30 anos, ou anos. 30 anos, para poder ser publicado, porque ele não poderia sair antes de vir Nosso Lar. Então, eu até pensei que quando a Dona Ivone vai queimar os manuscritos, materializa-se uma mão. Eu pensei que era Bezerra de Menezes, mas segundo eu li, foi Leon Denis, que disse a ela: aguarde. Depois que veio o Nosso Lar, aí saiu Memórias de um Suicida. E se a gente for, porque eu não li todo o livro, eu li até a metade do livro, porque chegou numa parte em que eu falei assim, bem, para mim, esse livro só é importante se for estudado em grupo, pelas características dele, pelas coisas que ele traz, né? Porque ele não é um livro só para ler. Hoje, a gente vê, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo aqui é importantíssimo. Nós estamos tendo questionamentos. Antigamente, a gente fez o quê? Leu Nosso Lar, nossa, maravilhoso, foi no cinema, aplaudir, maravilhoso. Agora a gente já a gente já está parando para tirar nossas dúvidas. E ficam aquelas duvidazinhas que a gente vai pesquisando. Evidentemente, nós não vamos nos fechar, mas vai depender também através de que médium possam vir outras informações. Que outras informações vão surgir. Claro que vão surgir. Algumas informações nós temos que filtrar, porque tem médio aí que pira na batatinha, que vai lá não sei aonde e fala um monte de coisa. E ao longo do tempo, a gente vai vendo, em todas as obras que a gente vai estudar, da coleção do Nosso Lar, perdão, das obras de André Luiz, a gente vai ver, nós vamos tomar conhecimento de assuntos bastante profundos, que muitas vezes ou esquecemos ou não sabíamos que tinha aquele tema, aquele assunto ali. Então, essas dúvidas que surgem vão surgindo sim, vai surgindo e a gente vai trabalhando e vai tendo, vai esperando. A gente escuta um palestrante, anota onde será que ele copiou isso, onde será que qual foi o link que ele foi, e o estudar é isso. Né? Não é, por exemplo. É Paulo Figueiredo o nome do cara? É, Paulo Figueiredo. É. Eu vou pesquisar, ver se eu consigo achar esse material. Só para ele escreveu um livro, Autonomia. Ele escreveu um livro sobre magnetismo, Mesmer, o magnetismo, esquecido, alguma coisa assim. Ele é muito estudioso, principalmente das obras básicas. Então, quando agora, como surgiu mais uma questão em relação... Mas ele é uma pessoa de credibilidade? Sim, com certeza. Tá? Mas vamos lá. Aí ele diz aqui, tal, enquanto eu ouvi essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio. Olha só, 3 características. Se mostram refratários, vão para o Ministério da Regeneração. Se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio. Cada um é levado a um dos ministérios, a um dos setores, dependendo do estado, a condição daquele espírito, tá? Não é todos que vão para o Ministério do Auxílio ou todos que vão para o Ministério da Regeneração. Ele está especificando bem isso aqui. E ele continua. São admitidos eu vou repetir.
se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Tá? Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Olha como são feitas as colocações, tá? Então, raríssimo aqueles que, em cada 10 anos, que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Aquele que desencarna e vai direto para a união divina. Muito raro. Alguns ficam na regeneração, alguns ficam no Ministério do Auxílio, outro das comunicações, do auxílio e comunicação, né? Então, por gradação mesmo, tá? E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Eu achei isso aqui fantástico, né? Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Já está fora. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo, sincera aplicação do amor universal. Bem, no momento que eu li isso aqui e lendo novamente, eu acho que eu vou continuar quando eu for beirando ali pelo umbral, porque até chegar... Gente, até chegar aqui, nisso tudo aqui, nossa mãe do céu. Então, tem que começar a trabalhar daqui, né? Pelo menos a gente já pensa assim, bem, eu quero ir para para regeneração. Não, testemunhos pesadíssimos. Parar e pensar, será que eu já estou fazendo testemunho pesadíssimo? Aqui. Ah, não estou ainda. De repente eu começo a trabalhar nesses testemunhos mesmo, pesadíssimo mesmo, começo a trabalhar aqui, quando desencarnar, já chego lá com um cartãozinho, né, falando assim, ó, será que pode me botar lá no Ministério da onde é? Da Regeneração, né? E tem o do auxílio, que é laborioso e complicado. Eu falei, nossa mãe do céu, eu quero ver para onde? Né? Eu acho que eu vou ficar ali na beiradinha do umbral, entre uma linha tênue entre um umbral e nosso lar. De repente tem alguma coisa assim, porque é fogo. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros. Então, lá, a lei de descanso ela é observada rigorosamente para não sobrecarregar o outro, né? Então, você tem que ir para aquele descanso. Porque, não, eu quero trabalhar, vou, e acaba sobrecarregando o outro, né? Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida.
No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Não tem com ele, não tem repouso, não tem descanso, né? Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser, em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, em que há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Olha só, né? Só uma vez por semana o governador vai lá. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Vocês lembram também que o irmão Jacó, também lá, ele escuta músicas, né? Que, como ele diz, que soam no ar, né? Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Aí a gente observa, né, todo esse estudo, essa forma, né, da gente estudar em relação ao livro Nosso Lar, quantos questionamentos, né, e quantas vezes nós fizemos essa leitura e simplesmente algumas coisas passavam, né? E aí agora a gente viu coisas específicas. Quem fica no ministério, na parte do auxílio, da regeneração, aqueles espíritos que muitas vezes nem chegam nesse ponto e já voltam para reencarnarem. Às vezes não tem nem condições, volta lá do umbral mesmo, já volta, né? Por não ter ainda essa condição. E é muito interessante porque, embora a gente, quando termine o nosso lar, essa coisa toda, e quando for se estudar nosso lar de novo, ou quando alguém for ler nosso lar de novo, vai encontrar pontos que nós não vimos. Né? Por quê? Vai sendo esmiuçado, e a gente vai encontrar pontos, algumas coisinhas, como agora, né? Então, é específico de cada lugarzinho ali, para onde vai. No Ministério do Auxílio é complicado e as coisas são complexas mesmo, né? Por isso, tem alguns casos que pode acontecer, por exemplo, alguns espíritos que ficam lá dormindo mesmo, 100 anos, 200, 1000 anos, não tem como. Fica aquela interrogação no que a Célia colocou, né? Por exemplo, essa questão dele, ele saiu dali direto para onde? Ou
o que será? Será que realmente, por exemplo, com ele pode ter acontecido tudo isso, principalmente para trazer esta obra para a gente, né? Porque o próprio Chico, quando a obra vem, ele estava assim, ele não estava querendo que fosse publicada, ficou preocupado e ele foi levado por Emmanuel até lá para ele ver que existia a colônia de Nosso Lar, né? Para a gente ver esse espírito, né? A consideração dele, a seriedade do trabalho. Então, algumas questões, evidentemente, a gente vai sentir que algumas coisas vão ficar muito assim, vai ser en passant mesmo, ainda porque ainda não teríamos, provavelmente, condições até psicológicas para entender isso daí, né? E, por exemplo, quando você vai trazer sobre o umbral, a Tereza vai ver, vão ter várias surpresas, mas ainda, mesmo assim, eles vão fala, né, no caso, o André Luiz traz sobre o umbral, mas ele não vai aprofundar, porque é muito mais complicado do que possamos imaginar. Né? Então, aquilo o que traz nosso lar é o que nós estamos tendo condições de entender, de ouvir, de ler, mesmo assim a gente fica, né? E com o tempo, com toda certeza, né? Através de outros médios muito sérios também, isso vai se ampliando. Outras informações vão vindo de acordo com a evolução que vai, né? O espírito vai evoluindo, ele vai tendo condições de conhecer, de saber o que de saber, por exemplo, né? Tem no livro Missionários da Luz, Missionários da Luz e o Libertação também, né? São livros bem profundos, gente. O Gregório é de libertação, né, Célia? Libertação. É um livro que, olha, é um mergulho no umbral, do umbral para baixo. Só Deus na causa. Né? Ou, então, só Jesus na causa, né? Missionários da Luz, os mensageiros que vêm, a questão dos médios que vêm e faliram, né? Muitos não conseguem realmente vencer a dificuldade. Então, em cada um, a questão do livro Sexo e Destino, nossa mãe, então, quando entra a questão da sexualidade, quer dizer, bem complicado mesmo, mas mesmo assim, com toda certeza, só veio até nós aquilo que a gente consegue mais ou menos ir entendendo. O aprofundar ainda não, né? Quem sabe, mais à frente, a gente sabe que estão havendo muitas reencarnações de espíritos, até luminares mesmo, que poderão trazer outras informações, né? Enquanto isso, é o que nós temos para hoje. Bem, estamos chegando no nosso horário. Marisa, alguma colocação? Nossa, eu falei demais hoje. Só falei sozinha, praticamente. Não, as duas falaram, mas eu falei, estou com a boca seca. Alguma colocação, Marisa? O microfone toda hora está saindo. Não, é isso aí. Então é o seguinte, enquanto você estava falando, eu peguei aqui, o Carlos Chagas, ele desencarnou em novembro de 1934. Nosso Lar, o prefácio do Nosso Lar foi em 1943. Decorreram 9 anos. Então, se o prefácio foi em 43, ele já estava escrito antes disso. Então, eu acho que a gente também tem que estabelecer essa cronologia, né? Então, acho difícil, mesmo que ele tenha estado 8 anos nessa encarnação, 8 anos no umbral. Então, se ele desencarnou em 34, 8 anos, são 42. Em 43 já estava tudo isso pronto? A gente... São situações assim, né? Que fica, né, difícil. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente focar mais no conteúdo mesmo, no que é necessário, né? A gente entender para que nós possamos evoluir realmente. Perceber isso. Aquela carta da
da minha colega lá do centro, né? Ela desencarnou em 2000, ela deu aquele relato em 2011, quer dizer, 11 anos depois, apesar dela ter um conhecimento enorme de biologia, ela ainda estava estudando e estava trabalhando que na limpeza de uma creche. Então, eu acho que também a gente tem que buscar também essa questão esse tempo que é nosso, esse tempo que é da espiritualidade, que a gente pode até nem entender, né? Essa cronologia. Eu não lembro se alguém lembra aí, ô Marisa, por exemplo, o livro qual foi o livro do Humberto de Campos, que teve um Sim. problema sério com a família, aquela coisa toda. Então, eu não sei se, se esse livro foi antes do Nosso Lar. Eu não lembro. Não, Depois eu acho que foi depois. foi depois, muito Foi depois. depois. Eu acho que é bom a gente pesquisar, mas eu acho que foi depois. Né? Porque É. a partir de um certo tempo não passou mais a assinar como Humberto de Campos e sim como É. Irmão X, né? Irmão Chico, Por causa de polêmicas, né, que houveram. É. E a mesma coisa, acredito que em relação ao Nosso Lar não existe assim uma vamos dizer assim, uma definição do nome de quem é, né? Porque a gente sabe É. que André Luiz, o nome André Luiz é um nome fictício, não é o nome Exato. dele, né? Por algum Não, motivo, era o nome do irmão do Chico. é o nome do irmão do Chico, não Ele é o falou nome. assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele disse assim: qual é o nome desse rapaz que está aí? Pois Aí ele é o falou: nome. André Luiz. Então você me chama de André Luiz. Pois é, então daí a gente já pode começar a ver que por algum motivo o espírito não pôde, Não se não identificou, não teve quis se identificar. autoridade, Autorização. autorização para se identificar. Então, Porque a para gente isso. vê obras do Bezerra de Menezes, ele se identifica. Obras do Manuel É. Filomeno de Miranda, ele se identifica. André A Luiz, Boa Nova é de Humberto de Campos, foi de é, 41. Boa Então, Nova. ela É. era anterior, por isso que deu aquela confusão. Humberto de Campos, então foi isso. Né? Então, por algum motivo, né, a gente vê que o espírito não pôde, embora tivesse que trazer as informações, por algum motivo que nós ainda não sabemos qual não pôde É. se identificar nominalmente. O que É. poderia, né? Ah, tá, tudo bem, porque por causa de família, aquela coisa toda, a gente não sabe. A gente só sabe o seguinte, por exemplo, a gente vê outros espíritos que se identificam nominalmente sem problema algum. Exatamente. Aqui, ó, Bezerra de veja Menezes só. está toda hora Humberto de ao lado do Campos. Oi, Divaldo, peraí, só. dando Oi, conhecimento direito, né? peraí, Dizendo Humberto de Bezerra Campos, de ele Menezes. faleceu em peraí, Tereza. 34, com 48 anos. E aí ele fez o livro, que depois ficou Irmão X, né, adotou o pseudônimo de Irmão X, em 41, que a Célia acabou de dizer, não foi isso, Célia? Tá desligado. Ouvido. Microfone. Microfone. Ainda é Humberto de Campos, Boa Nova. Boa nova, tá. Foi de 41, né? É. Então, o Humberto de Campos ele faleceu em 34. O André Luiz teria falecido. Quando que ele faleceu, gente? Foi em 34 também. O Carlos Chagas, Exatamente, o Carlos Chagas foi em 34 também. 34. Todos dois. É. Só que ele só emitiu o livro O Nosso Lar, né, em 43. Uhum. Foi depois do livro do Humberto de Campos. Quer dizer, então, por algum motivo, né, que a gente desconhece, mas como a Marisa colocou, o importante é o contexto, é ali as informações que trouxeram, né, essas informações que a gente sabe que foram muito filtradas, elas foram muito filtradas mesmo,
né? Eu acho, Zé, de acordo com a condição nossa de entender. Porque a verdade mesmo, eu acho, está muito além disso, que a gente não tem. A gente cansa de ver que a gente não tem palavras, né, que possam descrever, a gente não tem ainda condição de entender, porque até isso é muito difícil a gente, né, entender que essas coisas não existem. Né? Você imagina uma cidade aí, é difícil. É preciso ter fé e muita certeza, né? Muita confiança, né, nessa literatura para realmente acreditar. Então, eu acho que as coisas estão além disso. Né? Por exemplo, Evolução em Dois Mundos, agora que muitas coisas estão sendo, vamos dizer assim, como que confirmadas. Agora imagine Evolução em Dois Mundos naquela época. Um grupo de médicos foram até a Chico falar para Chico que ele tinha alguns dados ali que estavam incorretos. Chico pede a eles uma semana, conversa com André Luiz, eles voltam lá e Chico diz para eles o seguinte: André Luiz mandou dizer que quem está equivocado são vocês. Acabou. Olha a confiança dele, Chico, no espírito. E agora que está começando a se comprovar muitas coisas. Né? Então, aí a gente para e pensa assim, né? É o mesmo que algumas pessoas, a gente para e pensa assim, se algumas informações também não estivessem na mente também do Chico Xavier, como ele entenderia? Então, algumas pessoas relutam e acham que não, mas ele tinha só o 4º ano primário. Os espíritos não trabalham assim. Tanto é que você tem que estudar, você tem que conhecer algumas coisas para que eles acionem o seu pensamento, a sua mente, para eles enviarem aquilo que eles querem. Né? Se você não tiver, sabe? E aí? Mas ele era automático. Mesmo assim. Ele era, mas não era, por exemplo, senão ele ia falar um monte de abobrinha. Então, sabe o que é? É porque esse estudo sobre a psicografia, esses trabalhos, é um estudo muito complexo e muito profundo. A gente não pode botar um carimbo de é certo, pá. Não. Concordo com você. Né? Então, por isso a gente está nesse nosso entreveiro aqui. Vamos lá, Vera. Vera Isaura, alguma colocação? Não? Ana Brito. Está sem som. Está sem som. Está sem som, Ana. Não? Não tem som. Tá, não dá. Mara, alguma colocação, Mara? Não, só aprendi muito com vocês hoje. Não foi nem só com o André Luiz, não. Com vocês. Eu acho que a gente confundiu com você. Oi? Eu estava aqui pensando, será que se eu mudar para Santos eu conseguir para Alvorada Nova? Eu achou que a Alvorada Nova é melhor? Eu achei que a Alvorada Nova está mais bem organizado. Olha só. Olha, eu estou preferindo ir para nosso lar mesmo, hein? Eu acho que nós vamos para Umbral, Tereza. Não, nós já estamos lá, minha flor. Já fomos, já voltamos lá 500 mil vezes. Olha aqui o tete-a-tete que nós estamos lá, minha filha. É uma coisa de louco. O negócio é para ver se a gente consegue passar da muralha. A gente chega até o portão e volta. Micheline, alguma colocação? Ainda mais ranhentinha do jeito que nós somos, minha filha. O negócio tá difícil. Flávia. Oi. Não, tudo certinho. Tudo certinho. Confundimos ou desconfundimos? Quanto mais estuda, mais coisas tiver que ter para estudar. É mesmo, né? Nossa, mãe do céu.
Micheline? Acho que Micheline deve ter caído. A última vez que eu vi, ela estava lavando a louça. Né? Oi, não, eu só tenho a agradecer aí. A última vez que eu vi, estava abrindo a geladeira e lavando a louça. Teve um pequeno acidentezinho aqui, que meu filho aprontou aqui. Caiu. Tudo bem. Mas está tudo bem. Tá tudo bem? Obrigada, eu só tenho a agradecer aí vocês, tá? Pelo estudo. Tá certo. Bem, gente, então nós estamos chegando ao nosso término, né? Evidentemente, temos muita coisa ainda para estudar, mas o que é interessante, né? Até dar uma lida, eu dei uma lida nesse capítulo, e agora, sentando com vocês e lendo pausadamente, que a gente vai identificando algumas coisas. Olha só como é interessante, né? Não fica aquilo, agora, pausadamente, você vai vendo detalhes ali que eu não tinha visto antes. Eu falei, caramba, nossa mãe, olha só esse detalhe aqui, esse detalhe ali. Por isso que esse estudar em grupo é tão assim importante, porque nos estimula até a gente pesquisar também, né? Quando eu vi a Alvorada Nova, eu falei, vou ver. Eu falei, nossa, que isso, né? E olha, antes da formação. Antes da formação. Aí por isso que ficou até aquela coisa, né, que a gente. Eu acho que foi uma das obras do Manuel Filomeno de Miranda, em que, se eu não me engano, é uma transição, eu não sei, que há um indígena com eles. Na condição, um espírito que apresenta-se como indígena, porque para alguns trabalhos, para entrar em contato com alguns espíritos, o tipo dele, vamos dizer, da energia dele, favoreceria. Olha só que interessante. É que nem aquela história do padre que tem num dos livros, que tem o padre, que eu não sei qual é o nome do padre. Eu não lembro mesmo. De Miranda também tem loucura, obsessão. Pois Com é. a vovó emerenciana e o índio que fica na porta do quarto para tomar conta daquele rapaz, né? Olha só, observam, né? Então, quantas coisas a gente tem ainda para estudar, e isso é muito bom. Tá bom? Então, eu vou pedir hoje. A Ana está sem o microfone, né, Ana? Que pena. Né? Micheline, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Queremos agradecer por esse estudo de hoje, onde pudemos aprender um pouco mais sobre o plano espiritual, que está sempre nos auxiliando, que a gente possa, nesse aprendizado, não só ficar na teoria, né? Que a gente possa usar tudo que a gente já sabe para colocar aqui em prática em nossa vida, com as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente possa sempre procurar aprender cada vez mais para a nossa evolução espiritual. Obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Só um pouquinho.